Vamos orar, glória a Deus. Não vou entregar, aleluia, ele na mão do Senhor, porque ele já está, aleluia, nos cuidados de Deus, aleluia. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Ó Deus, nessa noite, glórias te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer nessa noite. Pai, está aqui o teu filho, Deus, que o Senhor venha usar ele, meu Pai, como um vaso de alabastro nessa noite. Deus, que ele não venha falar, meu Pai, algo de si, meu Pai, mas venha falar aquilo que o Senhor quer trazer para a tua casa nessa noite. Assim, meu Pai querido, fica com a tua igreja, Deus, dá uma palavra abençoada no coração do teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Salve, amada igreja, com o Pai do Senhor, amém? É um motivo de muita honra poder trazer a palavra do Senhor hoje aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e o nosso vice-moderador Adriane por o convite. Que Deus continue te abençoando. O nosso pastor, ele está de férias, descansando, né? Merecida. E essa responsabilidade está aí com os da casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé por um minuto, só por um instante. Abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 2. Uma passagem muito conhecida. Primeira Reis 2, vamos ler o verso 2 e o verso 4, amém? Assim diz a palavra do Senhor: eu estou indo no caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. Versículo 4: para que o Senhor confirme sua palavra que me disse, se teus filhos guardarem seus caminhos e andarem à minha frente fielmente, e com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará um varão no trono de Israel. Repetindo o versículo 2: eu estou indo no caminho de toda a terra, esforça-te e ser homem, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, eu sei que o Senhor está presente neste lugar, eu sei que o Senhor vai falar no meio da palavra, porque a palavra é do Senhor. Deus, opera nos corações que entraram aqui, desperta, Deus, aqueles chamados, Pai, aqueles talentos, aquelas pessoas, Pai, que estão desapercebidos, Pai. Desperta os corações que estão dormindo, Deus, para ouvir a Tua palavra, porquanto a Tua palavra diz: se hoje atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Fala no meio do Teu povo, ande, Deus, no meio do corredor dessa igreja e fale em cada coração, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, queridos. Queridos, irmãos, Deus, Ele é muito bom em todo o tempo. E quando eu recebi esse convite para estar ministrando a palavra hoje aqui, era uma palavra que queimava muito no meu coração, porque, aliás, falar de Salomão, ou falar de quem foi esse homem, é um aprendizado para a nossa vida. Por quê, Felipe? Porque foi um homem que Deus colocou a mão, foi um homem que Deus estendeu a mão e fez grandes coisas na vida dele. Mas também foi um homem que teve a sua queda.
Interessante, quando falamos aqui do versículo 2, do versículo 4, teremos que entender um pouco sobre a questão do reinado, porque quando voltamos lá no começo, logo depois, quando o povo saiu do Êxodo, a Bíblia diz em que naquele dia em diante, quando o Senhor resgatou com braços fortes o povo do Êxodo, dando a terra prometida, ali se estabeleceu um governo chamado teocrático. E o que é um governo teocrático, Felipe? É um governo que em todas as leis e que todas as ordenâncias é diretamente dado por Deus, através de um profeta ou através de um juiz. Então, o povo de Israel estava sendo governado pelo próprio Deus. Era um governo teocrático. Quem decidia, quem dava as ordens, quem fazia, quem falava no meio do povo, era o próprio Deus. Só que quando você for reparar lá no capítulo 1, no primeiro livro de Samuel, do capítulo 8, do versículo 5, o povo, ele abdicou-se esse governo. Ele falou assim: olha, não queremos mais esse governo teocrático, um governo em que o próprio Deus estava na frente. Agora queremos um governo monarca, um rei, pelo simples fato que no versículo 7 do capítulo 8 de 1 Samuel, a Bíblia fala que o Senhor falou para Samuel assim: Samuel, não fique triste, porque o povo não está rejeitando a você, porque como teocrático, a peça principal e o principal fundamento, o centro, era o Senhor. Mas agora, com a recusa que Samuel se entristeceu, o próprio Deus falou assim: acalma o teu coração, porque eles estão recusando, de fato, é o meu governo, é o meu agir. No versículo 5 do capítulo 8 de 1 Samuel, vai nos dizer então que eles olharam para as nações circunvizinhas e viram um exemplo ao qual eles queriam seguir. Qual exemplo é esse? As nações tinham um rei, irmão Adriane. Então, olha, se além dos muros, se além das fronteiras, aquela nação tem um rei, e aquele projeto está dando certo, eu quero aquele projeto para mim. Vamos trazer o exemplo do mundo aqui para dentro, vamos trazer o exemplo que está atrás das fronteiras aqui para dentro. E naquele momento, se abdicou-se de um rei. E a primeira coisa que eu aplico, que eu aprendo aqui, é que a consequência de uma queda, que quando o Senhor falou para Samuel: Samuel, olha, se eles querem o rei, vamos dar um rei a eles, mas que eles entendam, explicam para eles, que os seus filhos, eles vão ser pegos e colocados na frente do exército, eles vão pagar tributos, eles vão servir a alguém, não vai ser do jeito que eles pensam, as coisas, não vai ser a mil maravilha, simplesmente porque eles rejeitaram aquilo que é bom, aquilo que ninguém pode comparar, que é o reino de Deus, que é a governança justa pelo próprio Deus. E agora eles queriam um tipo de reino que o mundo estava oferecendo. O nosso problema, e o maior problema em nossa vida, queridos, é quando nós olhamos para fora e queremos as coisas de fora e não reconhecemos quão grande as coisas que Deus tem feito dentro da nossa casa e dentro da nossa vida. O nosso maior problema é quando olhamos para além das fronteiras, dos muros, vimos pessoas crescerem e prosperarem e esquecemos, como o irmão Custódio falou aqui, o que Deus tem feito em nós, em prol da nossa vida. O que o Senhor tem feito em prol da sua família, quantas vezes e quantos livramentos e quantas coisas o Senhor já fez por você, quantas portas o Senhor abriu, porém insistimos ainda a ser um povo omisso, obstinado e querer ser igual às pessoas do mundo. O nosso maior problema é que, e o problema e a problemática aqui é que, primeiro, essas pessoas não eram participantes da promessa, eles não eram um povo diretamente participante da promessa. Israel era um povo separado, e não tem como eu pegar ou querer os costumes de alguém que não é igual àquilo que Deus preparou para mim, sabe? Eu sou alguém separado, e como alguém separado, eu não posso viver como aquelas pessoas do mundo vivem. Eu tenho que viver separado, eu tenho que viver, eu tenho que ser diferente, simplesmente porque um dia alguém pagou um preço por você, simplesmente porque um dia houve uma promessa sobre a tua vida,
E você foi chamado, não é para andar segundo o curso deste mundo, você foi chamado para viver segundo a palavra de Deus. E o mais interessante é que, quando você olha para esse povo, Cláudio, você vê, olha, é um povo de Deus, só que muitas vezes você se pergunta, por que eu, como chamado escolhido, Pai, eu não posso ser igual aos meus amigos, eu não posso ser igual a eles, eu tenho que ser diferente, na escola eu tenho que ser diferente, no trabalho eu tenho que ser diferente, aonde que eu passo eu tenho que ser diferente, porque um dia, essas pessoas vão querer ser igual a você e não vão poder. A diferença é que aquilo que você carrega, não é qualquer um que carrega. Aquilo que está sobre você, não é qualquer um que leva. É que aquilo que está sobre a tua cabeça, que foi derramado sobre a tua vida, foi o Senhor que derramou. Então, olha, você pode até querer ser igual a eles, mas eles não podem querer ser igual a você, porque em você foi chamado, e você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você olha para um povo, fala assim, olha, eu quero ser como essa nação, a nação que tinha um rei, a nação que os próprios reis falam o que fazer. Então, a partir daí, irmãos, o que começou? Começou a migração do período de juízes, que foi o último juiz, Samuel, para o período monarca. E o período monarca, ele marca o seu início, logo com o primeiro rei, Saul, na história da Bíblia. E como todo rei, queridos, todo reinado, ele precisa de uma estrutura, porque a cabeça do reinado é o seu rei, mas para baixo do seu reinado, precisa de toda uma estrutura, um conglomerado, sólido e edificado, para que aquele reino, ele não se desmorone, mas que aquele reino continue. Tanto que no período monarca, existia o clero, existia a nobreza, existia a família dos reis, a qual estava abaixo do rei, mas, além de tudo, existia aquilo que fazia a catraca girar, que movia a economia, e que colocava o sustento na mesa do rei. A peça mais importante e imponente, sem dúvida, ali, era quem estava com a coroa na cabeça, Gabriel, é quem estava sentado no trono, mas quem fazia a catraca girar era o povo. Quem sujava as suas mãos com terra, não era o rei. Quem sujava as suas mãos com terra, era o povo, fazendo o quê? Cuidando, arando, lavrando a terra, para que os alimentos, para que a economia, para que a catraca girasse, para que mantesse tudo bem estruturado. Então, tudo emanava do povo. Então, quando Deus ele levanta um homem, ele não levanta somente para fazer a vontade de um homem, porque Deus ele é coletivo. Quando Deus ele levanta um homem, ele levanta a fim de atingir não só uma pessoa, mas de atingir pessoas, atingir um povo, atingir aquilo que está no coletivo. Deus ele não levanta alguém para fazer somente a vontade dele, mas para fazer através dele. Deus ele não me levantou para me dar riqueza e para fazer para mim. Deus ele me levantou para fazer através de mim, para pessoas que precisam ouvir. Amém? E diante disso tudo, o povo em 1 Samuel no capítulo 8, ele falou assim, olha, não queremos mais um governo teocrático, queremos agora um próprio governo em que um homem nos aconselha, que um homem seja a peça principal. E ao passar do tempo, Saul morreu, agora vem o Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quem foi Davi? Davi, o filho de Jessé, aquele que cuidava das ovelhas malhadas do seu pai, ovelhas que não tinham muito valor, mas que estava no pasto, fazendo o seu ofício de pastor, e foi escolhido rei, ungido rei, colocado em um trono, e colocada a coroa sobre a sua cabeça. Porque quando falamos de coroa, é uma peça imponente, uma peça em que todos querem,
todos almejam, porque é algo em que traz não só status, mas que traz poder para a vida de um homem. Ou seja, ali é uma peça principal. Se você vê alguém sentado em um trono com uma coroa em cima da sua cabeça, você vê que é alguém importante. Agora então ele foi ungido rei aos seus 17 anos aproximadamente, porém não foi assim que ele assumiu o trono. Interessante. Por que não foi assim que ele assumiu o trono? Deus, ele não tinha poder, Filipe, de fazer Davi sentar no trono automaticamente. Sim, Deus tinha. Então por que ele passou todo aquele processo? Queridos, deixa eu te dizer, muitas vezes você chora, e nós choramos, sabe por quê, Dani? Porque falamos: Senhor, o nosso tempo não chega. Por que não chega o tempo da promessa? Por que não chega o tempo de eu viver o melhor de Deus na minha vida? Por que as coisas estão tão difíceis? Será que Deus não tem esse poder? Queridos, se Deus quiser, Ele transforma a sua vida da noite para o dia, Ele faz você conhecido de hoje para amanhã. Se Deus quiser, Ele muda a sua vida amanhã. A sua vida muda na hora que Ele estalar o dedo, o seu nome é levantado nas nações. Mas sabe por que Ele não quer? Porque Ele quer aproveitar o processo com você, Ele quer passar o processo junto com você. É desse jeito. Ele podia livrar Sadraque, Mesaque da fornalha de fogo, mas ele queria ser o quarto homem no processo. Sabe por quê? É mais gostoso fazer o seu nome ser lembrado sobre os quatro cantos da terra, pelo que o Senhor fez na sua vida, pelo que você passou e pelo que o Senhor fez na sua vida. Qual seria a história que você vai contar e que contariam de vocês, se você não passar um processo que lá na frente te resultar em uma coisa grande? É neste processo então que Davi, ele senta seu trono depois de muitos anos. E eu não entendo porque Davi, mesmo sendo um homem cheio de falhas, mesmo sendo um homem cheio de pecados, ele ainda foi um homem segundo o seu coração, coração de Deus. Porque diante disso, o Senhor exaltava não só como Davi como um homem, mas pela sua coragem, pela sua sinceridade e pelo seu coração. Porque quando você abre a Bíblia e você lê a história da Bíblia, você não vai colocar e nem vai ver homens perfeitos, você não vai ver homens que nem mereciam estar aqui. Mas por que esses homens estão aqui? Eles eram perfeitos? Não. Deus não está à busca, à procura daquele que é perfeito. Deus está à busca e à procura daquele que é sincero. Tais verdadeiros adoradores. Para ser verdadeiro adorador não preciso ser perfeito. Para ser verdadeiro adorador eu tenho que ser sincero e ter um coração puro diante de Deus. Para ser verdadeiro adorador, aquele que Deus busca em todo momento, eu não preciso ser perfeito. Eu tenho que me colocar como servo do Senhor. Para ser verdadeiro adorador, para me colocar na direção de Deus, eu não preciso, vou repetir, não preciso ser perfeito. Eu preciso ser um homem que reconhece as minhas falhas e que fala: Deus, eu quero mudar, eu preciso de mudar todos os dias. É necessário um arrependimento, uma mudança das nossas atitudes, dos nossos atos, porque evangelho é isso, como Paulo falou, é loucura para os gregos, é o que é a palavra da cruz. É o arrependimento, é metanoia, é mudança de atitude, é ser sincero diante do Senhor. Agora, ao passar do tempo, Davi, ele foi envelhecendo, e o interessante, queridos, que chegamos na parte agora desse conselho, no versículo 2, que Davi, envelhecendo, ele olha para a sua descendência, ele vê a sua descendência e a sua casa destruída, ele vê seus filhos mais velhos mortos. Por quê? Porque muitas vezes não conseguimos lidar com o poder. Absalão se voltou contra o pai, queria matar o pai, queria o trono.
Porque talvez o trono, na verdade, como é algo imponente, algo que todo mundo queria, muitas pessoas vão se levantar e vão querer andar do seu lado. Muitas pessoas vão querer andar do lado de Davi. Por quê? Porque Davi tinha algo. Eu aprendo aqui que quando Davi ele coloca aquela coroa na sua cabeça, ele estava esquecido lá no campo. Agora as pessoas queriam andar com ele. Por quê? Porque outrora, grave que eu vou falar, se for possível, na tábua do seu coração, nem por nome ele era conhecido, porque nem por nome, quando Jessé chamou ele, ele foi lembrado do seu pai. Está na Bíblia. Sabe aquele homem que nem seu nome conhece, que outrora andava a pé de bicicletinha no sol, que não tinha nada, as pessoas nem olhavam para ele. Agora sobre a cabeça daquele jovem tinha uma coroa, e através da sua obediência, Deus colocou ele em cima de um trono. Agora as pessoas queriam estar com ele. Mas por que as pessoas queriam estar com ele? Porque era gente boa? Não, as pessoas queriam estar com ele, não porque ele era Davi, mas porque ele tinha, e o que ele tinha. Um dos maiores problemas é quando você tem algo para oferecer às pessoas, e as pessoas estão simplesmente com você, não porque aquilo que você é, mas aquilo que você tem. E quando ele estava morrendo, ele falou assim: olha, eu preciso passar esse reino, eu preciso passar para alguém esse reino. Ele olha para trás, ele vê a sua família arruinada, sem estrutura. Só que uma promessa foi liberada. Uma promessa foi liberada para Davi. Olha, Davi, você não vai construir o templo, porque o seu nome, as suas mãos está manchada de sangue, mas o teu filho, Salomão, o teu filho, ele levantará o templo, ele construirá o templo. O engraçado é que quando Davi, ele olha para trás, como todo o reino, ele tem uma hierarquia. Salomão era o 10º filho, então não era a vez dele de reinar. Preste atenção no que eu estou falando aqui, não era a vez de Salomão de reinar, porque ele era o 10º filho, o 2º filho de Betsaida, com Davi. Então ainda tinha que esperar um tempo. Ele era jovem. Então Adonias, que era o próximo na linha de sucessão, o seu pai já velho, Adonias preparou todo o cenário foi preparado, as pessoas levantaram, os sacerdotes se uniam a Adonias, o próprio capitão do exército de Davi se uniu a Adonias e falou assim: agora o reino é meu. Mas queridos, uma coisa interessante é que a Bíblia fala lá em Isaías, que os planos de Deus é mais altos do que o nosso, e que os caminhos de Deus é mais profundo do que o nosso, porque enquanto o homem preparava, esquematizava, para que possa entrar e assumir o reino, Deus já tinha feito uma promessa muito antes. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que aquele menino que estava esquecido, que era o 10º na linha de sucessão, chamado Salomão, que ninguém nem mesmo conhecia quem ele era, porque faltava muita coisa para chegar nele, sabe? Quando aquela promessa não vai chegar, quando você sabe que as coisas não vão chegar, olha, falta muita coisa, ele não está preparado, ele está no cantinho, agora não é a vez dele, a vez é de outra pessoa, a vez é de fulano, não vai chegar, é impossível chegar, porque até passar os 7 filhos que ainda houvesse, e chegar a Salomão já tinha morrido. Mas aí Deus entra na história. Como que Deus entra na história? Salomão ele era o último dos 7. E em Salmo 132, o Senhor fez uma promessa. Salmo 132, versículo 11, o Senhor fez uma promessa a Davi, falando, pode colocar aqui, Salmo 132, versículo 11, fazendo um favor. O Senhor já jurou a Davi, com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. E no versículo 4, que a gente leu, ele falou assim: olha, se os teus filhos guardarem os teus caminhos, e andarem na minha frente fielmente, eu estabelecerei o seu trono. Deus aqui estava já confirmando a Davi a vida de Salomão.
Então, enquanto Adonias preparava todo o cenário, aquele que estava esquecido, aquele que falou assim: olha, eu não vou viver essa promessa de um rei, eu não vou chegar no reinado, eu não vou viver aquilo que Deus quer para mim, porque eu estou esquecido. Agora Deus, ele muda. Por quê, queridos? Os homens podem até fazer planos, Adriane, os homens podem até esquematizar, porque se você olhar aqui da palavra de Deus, de fato, Adonias era para reinar, mas não era o que Deus queria, porque uma coisa é o homem querer, agora outra coisa é a vontade de Deus se cumprir em nossa vida. Entenda o que eu estou querendo dizer. Muitos podem querer nossa queda e muitas coisas da nossa vida, mas só quem vai definir é o próprio Deus. Só quem define é Deus, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa, não era para Adonias, era para Salomão. Sabe por quê? Porque é a diferença daquele que quer e daquele que vai ser. Aquele que quer não tem promessa, mas aquele que vai ser levantado por Deus tem promessa. E a diferença é: quem reina não é quem quer reinar, quem reina é quem tem promessa pelo Senhor, quem prometeu, quem foi chamado, quem foi escolhido para reinar. A diferença é que quando Deus chamou você, a sua vida, a sua família, a sua casa, não é que as pessoas querem tomar o seu lugar, ou por mais que eles possam querer tomar aquilo que é teu, mas não vão conseguir. Por mais que o inimigo vai tentar lutar para tentar tirar aquilo que é seu, que pertence a você, que está nas tuas mãos, não vai conseguir. Por quê? Porque sobre a sua cabeça há uma promessa, sobre a sua vida há uma promessa feita lá atrás por Deus. E só vive isso quem tem promessa. Só vive isso quem tem promessa. Porque falamos, está muito complicado, porque a promessa é difícil chegar o tempo da promessa. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que muitas vezes nos permite passar no vale. Sim, queridos, cantamos um hino aqui que fala assim: olha, o Deus do monte é o mesmo Deus do vale. Talvez o que passamos hoje, o que estamos esquecidos, o que as pessoas nem nos lembram pelo nosso nome, é porque, Adriane, não é porque o Senhor não tem poder de transformar, o Senhor tem poder de mudar, mas tudo depende de um processo ao qual o Senhor faz para que a nossa vida, ela possa amadurecer, para que conseguimos chegar ao objetivo. E o nosso maior objetivo aqui não é simplesmente passar e chegar até o fim do objetivo, até chegar ao objetivo, não, mas é aprender ao longo da caminhada, ao longo do curso. Porque o mesmo Deus que estava com Moisés quando ele veio na sarça ardente, naquele monte, na onde que o Senhor manifestou a sua glória, o seu poder, ou seja, o mesmo Deus que opera em nossas vidas grandes coisas, prodígios e maravilha que nós vivemos, é o mesmo Deus que estava no vale com Davi, quando ele passou no vale da sombra da morte. Não é porque estamos no vale que Deus esqueceu de mim, não é porque vivemos em dias difíceis é que Deus se esqueceu, mas o Deus do monte também é o Deus do vale. Ou seja, se você vai passar dias bons, mas também vai passar dias difíceis na presença de Deus, não vai ser fácil. Mas a promessa que o Senhor falou com Davi: olha, Davi, seu filho vai reinar. Tanto que quando Davi agora chegou diante de Salomão, falou assim: olha, sê tu homem e corajoso. E aqui começa dos maiores conselhos da Bíblia, porque quando o rei, naquele tempo, na antiguidade, o rei chegava diante do seu filho, quando passava o trono, e falava: olha, ser forte, corajoso e ser homem. Muitas vezes nós falamos uma brincadeira que muitos já ouviram: seja homem, rapaz. Porque, de fato, ser homem aqui na Bíblia é uma questão não só de virilidade, mas a palavra que Davi falou para Salomão, seja homem, Salomão, ser forte, não tenha medo, continue. Homem aqui é símbolo de força,
Por que ele estava querendo dizer isso? Ele está querendo dizer: olha, Salomão, você vai assumir o lugar onde que todos querem assumir. Ei, você estava lá na linha de sucessão, você era o 10º, cara. Sabe o que Deus está fazendo na sua vida? Deus está tirando você lá do final, está colocando você como primeiro, porque Ele é Deus, e Ele pode fazer isso. E Ele está falando com você hoje: olha, seja homem. Sabe por quê? Porque muitos vão querer aquilo que você tem, muitos vão querer tomar aquilo que você tem, muitos vão querer andar com você, não é pelo quem você é, mas é pelo aquilo que você tem. Muitos vão querer andar com você porque sobre a tua cabeça tem uma coroa, porque sobre o teu nível que eu te coloquei, ninguém pode chegar. Muitos vão querer andar com você, não é porque você é gente boa, porque você é filho de Davi, porque você é bonito, é porque eles cobiçam aquilo que Deus vai colocar em tuas mãos. Então seja preparado, porque o que você vai enfrentar nesse posto são coisas grandes, porque quando Deus ele nos pega de um lugar atrás das malhadas, onde quando Deus nos pega de um lugar aonde que somos os últimos esperando as promessas de Deus e nos coloca no lugar de honra, queridos. Outrora nem nosso nome era conhecido, nem as pessoas nos chamavam pelo nome, éramos esquecidos. Agora as pessoas vão nos conhecer, e vai surgir amigos até mesmo da onde que a gente nem imaginou. Sabe por quê? Não é porque você é bonzinho, é porque tem pessoas que vão ver o que Deus fez na sua vida e vão querer usufruir. Tem pessoas que vai chegar um tempo que Deus vai levantar a tua vida de uma tal maneira que as pessoas vão olhar para você, vão te chamar pelo nome, vão bater nas suas costas, mas não é para ser seu amiguinho, mas é para aproveitar daquilo que Deus te deu. Essa era o conselho de Davi para Salomão: ser tu um homem, cara, não se afrouxa, porque o teu trono é algo de cobiça. Aquilo que Deus preparou para você é algo em que as pessoas vão querer, mas não vão conseguir. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus preparou para Salomão, queridos, ou aquilo que Deus também preparou para Davi, ou aquilo que Deus preparou para várias pessoas que Deus fez. Ei, muitos tentaram tirar o reinado, muitos exércitos se levantaram, mas não conseguiram. Sabe por que não conseguiram? Porque quem sustenta o homem no trono é Deus. Quem sustenta a vida do homem é Deus. Talvez você entrou aqui falando: Deus, eu não estou vivendo mais aquilo que um dia o Senhor me prometeu. Calma, que o seu tempo vai chegar. Sabe por quê? Porque quando o seu tempo chegar, queridos, quem vai te sustentar não vai ser o homem. Quem vai te sustentar diante de todo problema, de toda crise, de toda dificuldade, de toda porta fechada, de todo problema, é o próprio Deus. Quem te sustenta é Ele, porque o guarda de Israel não dorme. As mãos deles estão estendidas sobre a nossa cabeça, e Ele não nos fará vacilar os nossos pés. Quando aprendemos sobre esse conselho, foi o mesmo conselho que o próprio Deus falou para Josué, capítulo 1, versículo 6. Josué, capítulo 1, versículo 6. O Senhor virou para Josué e falou: Josué, seja forte e corajoso. Talvez há um contraste e um paralelo entre o que o Deus falou e o que a Davi falou para Salomão. Por quê? Porque, queridos, há medo no coração do homem. Olha a responsabilidade de Salomão como jovem, pelo simples fato, Adriane, de ele agora tinha uma figura maior e mais imponente, que era o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que foi padrão de medir Deus, de comparação para Deus aos outros reis. Agora, assumir um povo que praticamente no primeiro censo de Israel, quando Davi fez, tinha 1.300.000 pessoas. Então, para o jovem, o medo era muito grande. Como que eu vou assumir algo que eu não tenho ainda uma experiência e que eu nem sei como eu vou assumir? O meu pai, ele sabia de tudo isso, Deus era com ele.
Então, o medo ele é natural, o medo ele entra em nossos corações. A mesma coisa que Josué. Josué era um homem que estava na sombra de Moisés, era apacentado. Moisés era o líder. Moisés viu Deus pelas costas, a glória de Deus, e mudou a vida de Moisés. Moisés desceu do monte, seu rosto resplandecia, a presença de Deus falava no meio do povo através de Moisés. Agora, como que Moisés vai deixar Josué? E Josué fala: meu Deus, eu tenho uma missão de levar este povo para dentro de Canaã, mas esse povo é um povo rebelde, é um povo obstinado, Senhor. Moisés, ele falava com o Senhor face a face. Agora, como eu vou fazer isso? Então o próprio Deus fala: Josué, seja forte e corajoso. Salomão, seja homem forte e corajoso. O que Deus estava querendo dizer com esses paralelos? Olha, enquanto vocês estão assumindo algo, estão começando, recebendo uma promessa agora, calma o coração de vocês, sabe por quê? Porque eu já vejo, enquanto vocês estão começando a caminhar agora, eu já vejo algo completo realizado na vida de vocês. Eu já vejo a promessa totalmente completa. Josué, eu já te vejo dentro da terra de Canaã. Salomão, eu já te vejo você como um dos maiores homens, sentado no trono, e pessoas vão vir te pedir conselho. O que Deus manda lhe dizer nessa noite? Enquanto você está com medo, Deus manda lhe dizer: acalma o teu coração, homem, acalma o teu coração, mulher. Sabe por quê? Enquanto você continua caminhando e vivendo o princípio da promessa, Deus manda dizer: ei, acalma, está tudo bem, eu já vi tudo e sei que vai terminar bem na sua vida. Glória a Deus. É isso que Deus fala. Por que temer, homens? Seja forte e corajoso, porque você está diante de um Deus que vê todas as coisas, e eu já vi que vai dar tudo certo. Por quê? Como o próprio Salomão falou, a melhor das coisas não são os princípios dela, mas são o final. Você pode começar mal, mas pode terminar bem. Mas o maior problema, igreja, é você começar bem e terminar mal. Não tem problema o começo. O começo muitas vezes é assustador. O começo traz medo. O começo nos traz algo afoito, porque o novo, muitas vezes, em nosso coração, nos traz insegurança. Tudo que é novo e envolve o ser humano, o ser humano, ele fica inseguro. As suas estruturas são abaláveis. Por quê? Porque nunca ouvimos falar de algo que não vivemos. Somos acostumados a viver em uma sociedade que todo momento vimos coisas que somos acostumados a viver. Mas quando fala, você vai assumir o novo emprego, a nova função, o novo cargo, você vai assumir novas responsabilidades, o nosso coração gela, o nosso coração treme, porque nós não conhecemos o que é. Mas calma, o novo de Deus na sua vida não é algo para te trazer medo. O novo de Deus na sua vida é algo para te trazer alegria, paz e regozijo, porque é uma promessa que o Senhor fez para o teu povo em Isaías 33. Ei, os meus pensamentos que eu tenho sobre vocês, calma, não é pensamento de fazer guerra, mas é pensamento de fazer paz, de fazer e prosperar. O que Deus está querendo dizer para o teu povo? Olha, se vocês ainda continuarem comigo, eu quero fazer vocês crescer, eu quero fazer vocês se estruturar, eu quero alargar as fronteiras de vocês, eu quero fazer expandir os seus projetos, os seus sonhos, a sua casa, a sua família. Esse é o novo de Deus. Mas é normal ter medo. Então por isso que o Senhor falou para aqueles dois homens: olha, seja forte, porque aquilo que você não viu eu já contemplei, e quem está na frente sou eu. Então uma certa feita, queridos, o interessante é que uma certa feita, aproximadamente Salomão tinha, alguns comentaristas, ele não dá uma idade
é certa, né, mas sempre aproximadamente, porque na verdade a Bíblia não menciona a idade de Salomão, mas alguns falam entre 17 e 23, outro recorre até 30 anos. Mas exatamente depois desse conselho que Davi falou com Salomão: olha, seja forte, porque aquilo que você tem medo hoje, Deus já decretou na sua vida a vitória, e já está completo, Salomão. Você só tem uma condicionante, porque, preste atenção no que eu vou falar, queridos, não confunda a graça de Deus, não confunda a graça de Deus sobre a nossa vida, com a falta de responsabilidade nossa, porque a graça de Deus é um favor imerecido, mas não se isenta da responsabilidade de Deus, da responsabilidade do homem diante de Deus. E qual foi a condicionante que o Senhor falou com Davi, e que o Senhor falou com Salomão? Primeiro, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, porque o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, e todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então entendemos uma coisa, que toda promessa de Deus, algumas promessas de Deus, certo, como Jó 42 fala, os planos de Deus não podem ser frustrados, Adriane, correto, mas existem algumas condicionantes que está estabelecida a um homem, porque para que aquele reino permaneça de pé, e para que a descendência de Davi continuasse no trono, simplesmente o nome do Senhor tinha que estar em primeiro lugar. E o que nós temos que aprender é, a promessa de Deus não foi para Abraão, a promessa de Deus foi para Davi, foi para o pai, que abrangeu a descendência. Sabe por quê? Porque Salomão foi fruto de um relacionamento do pai de Davi com Deus. E quando você tem um relacionamento direto com Deus, a sua descendência é atingida, é alcançada pela promessa de Deus. O que você está querendo dizer, Felipe? Eu estou querendo dizer uma coisa, que se você está aqui hoje, não é fruto de uma promessa que Deus fez com você. Se você está aqui hoje, você é fruto de uma oração da sua mãe, você é fruto da oração do seu pai, você é fruto da oração da sua avó, você é fruto da oração da sua bisavó, da sua tataravó, você é fruto dos seus descendentes anteriores, que colocaram o joelho no chão, que subiu ao monte, que orava de madrugada e falava: Senhor, os meus filhos vão continuar na tua casa, e os meus filhos não vão sair do teu caminho, eu vou morrer, mas a minha geração e a minha descendência vai continuar no teu caminho. Você não é fruto de uma promessa que Deus fez para você, você é fruto de alguém que colocou o joelho no chão por você. Então, se você está de pé hoje, é porque existem gigantes, existem pessoas que vieram antes de você, e que dobraram o joelho, e que falaram: Deus, faça um pacto contigo. E naquele momento Deus selou e falou assim: olha, a sua geração vai ser uma geração de levita, a sua geração vai ser uma geração de pregadores, a sua casa vai ter um compromisso comigo, os teus filhos não se apartarão dos meus caminhos. Então a promessa, quando Deus estabelece a um homem, estabeleceu diretamente a Davi: olha, se os teus filhos guardarem o seu caminho que você guardou. Vocês estão me entendendo? Então hoje, para os meus filhos e para a nossa descendência agora posterior, viver isso é uma promessa, é uma responsabilidade minha. A graça de Deus não exime a responsabilidade humana. Sabe por quê? Porque olha, se eles andarem no meu caminho, não tem como eu querer viver o melhor de Deus se eu não quero Deus. Não tem como eu querer viver coisas grandes, ou querer entrar, ou sentar, ou a coroa sobre a minha cabeça, se eu não quero passar no pasto. Se eu não tem como eu querer ser rei, se eu não andar no vale da sombra da morte. Não tem como eu querer estar no lugar de honra, se eu não aprendi a ser desonrado, se eu não fui desonrado. Eu não tenho como eu querer estar sobre a carne seca, como muitos falam, em cima da nata, ser o melhor, se primeiro eu não sei obedecer, e eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Mas certa feita, com 17 e 23 anos, Salomão, ele teve um sonho. Então o próprio Deus apareceu para ele e falou o seguinte: pede-me o que tu queres.
jovem tanto instruído, como viu seu pai, Davi, guerrear, viu seu pai Davi, mostrando o amor de Deus, ele falou: olha, eu quero ouro, eu quero prata, eu quero mulheres, eu quero vestiduras. Foi isso que Salomão pediu? Não, porque pelo conselho e pela descendência, tudo que ele viu seu pai vivendo, a única coisa que o coração dele pulsava, que quando Deus ele apareceu para Salomão, Deus ele sabia que Salomão ia pedir aquilo, porque Deus conhece o coração e sonda a mente humana, como diz Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Então ele apareceu para Salomão porque o projeto de Deus não era envolver uma pessoa, o projeto de Deus, ele é audacioso, é envolver uma nação, um povo, tanto que quando o Senhor apareceu para Salomão, o Senhor sabia que Salomão não ia pedir para ele, mas Salomão ia pedir para o povo. Salomão disse: eu não quero riquezas, eu não quero prosperidade, eu não quero carro, eu não quero ouro, o que eu quero é o seguinte: eu vi o meu pai regindo essa nação, e o Senhor com ele, agora a responsabilidade estava sobre meus ombros, a única coisa que eu quero, Senhor, é que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa julgar essa nação, conforme a sua vontade. E o interessante é que agora o Senhor abençoou Salomão, e deu bem mais do que ele pediu. Sabe por quê? Porque Salomão soube pedir. Uma coisa que eu estou aprendendo diante dessa caminhada cristã, queridos, e eu quero compartilhar com a igreja, o que é primeiro, nada mais da minha vida eu peço para mim, porque quando Deus ele me chama para uma obra, Ele não me chama para me acumular coisas para mim, mas é para fazer através de mim. Eu vou repetir, Deus não me chamou para acumular as coisas para mim, mas Deus me chamou para fazer através de mim. Porque quando Salomão falou para o Senhor, Salomão podia falar: Senhor, eu quero ouro para mim, eu quero carro para mim, eu quero casa para mim, eu quero tudo para mim. Mas Salomão: Senhor, não, faz através de mim mais uma vez, faz através de mim para o seu povo, faz para aquelas pessoas que precisam, faz para um povo que necessita. E o Senhor falou assim: olha, como soube expedir, eu não vou te dar só isso, mas não vai faltar sobre a sua vida ouro, não vai faltar sobre a sua vida bens. A questão do pedir, queridos, é como o Senhor fala: olha, pedis em meu nome ao Pai, e segundo a sua vontade Ele concederá. O nosso maior problema é que a gente não sabe pedir, porque quando Deus Ele nos concede algo, Ele não nos concede somente para mim, ou para nós, ou para você, Ele quer nos conceder, mas para outras pessoas. Senhor, me conceda então esse dom da pregação para mim, somente para me exaltar. Não, Senhor, mas me conceda para que o seu povo seja alcançado. Senhor, me dê este carro, mas não é para mim, Deus, mas eu quero pensar no seu povo, eu preciso pensar no seu povo, eu preciso cuidar do seu povo, eu preciso que o seu povo, que a sua igreja, que a nação seja alcançada. O nosso maior problema é que ainda a gente vive um estado de egoísmo, o egocentrismo, querer tudo para mim. Só que eu aprendo aqui, lendo essa passagem, que o que Deus Ele não vai nos dar nada para mim passar e ficar tirando onda, postar no status ou no Instagram. O que Deus tem preparado para mim, não é simplesmente para mim, mas Ele quer fazer, Ele vai me entregar para fazer através de mim, para que outras pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Porque a sua vida vai ser um meio que o povo, que a nação vai reconhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Evangelho, é através da sua e através da minha vida. Então vamos falar: Senhor, não faz para mim, mas faz através de mim, faz de novo, aviva a tua obra novamente, Senhor. Lembra-te, Senhor, de mim, mas faz mais uma vez através da minha vida, porque tem pessoas que precisam ouvir, a minha família precisa ouvir. A Bíblia diz que o Senhor abençoou Salomão de tal maneira tão grande. A Bíblia diz que o Senhor, que ele amava o Senhor, e assim como seu pai, andava nos seus caminhos, de acordo com o capítulo 3, versículo 3, e no capítulo 3, versículo 5, e através disso, dessa responsabilidade, o Senhor se tornou tornou Salomão um homem muito rico. Quando você fala homem muito rico ou homem muito sábio, a gente não tinha noção
do que era essa sabedoria, ou era essa riqueza de Salomão. Aí agora começamos a mergulhar de cabeça e começamos a descobrir que aquele homem era um homem fora do normal, o que Deus fez na vida daquele homem. Porque, queridos, quando nós cantamos, como eu falei, quando Deus é o Deus do monte, Deus é o Deus do vale, a gente vê dois extremos. Você vê um Deus do monte, quando a gente pensa que Deus exalta, que Deus é poderoso, e um Deus do vale, que muitas vezes Deus amassa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não é brincadeira, e muitas pessoas vivem isso e sabem, quando Deus quer amassar, queridos, não é brincadeira, Ele amassa de verdade, né? Dói. Quando Deus Ele quer amassar, Ele amassa, mas Ele amassa de verdade, como diz o outro, a Vera, chega machuca, mas deixa eu dizer, mas também quando Ele exalta, queridos, Ele faz questão de colocar você lá em cima, para todo mundo ver, quem é você. Agora, quando chegou o tempo, olha só o que o Senhor fez com Salomão, queridos, irmãos, você vai abrir o capítulo 10, no capítulo 10, de 1 Reis, os primeiros 10 capítulos, até o capítulo 10, você vai ver a ascensão de um império, a ascensão de um rei, a ascensão de um homem, que soube escolher algo, não da sua vontade, que na sua escolha, que foi um divisor de águas na sua vida, ele soube escolher a vontade de Deus, do que as suas próprias vontades. Agora você vai ver, Salomão ele prepara 12 governadores, por que 12 governadores? Porque cada um tinha uma missão, de sustentar a mesa real, os seus tributos, durante cada mês, cada um era responsável por um mês do ano. Então vamos lá, o primeiro mês, eles sustentavam a mesa do rei, o tesouro do rei, e tudo que o rei podia ter, porque a engrenagem, a estrutura do reino, tinha que se manter de pé, e como todo mundo sabe, tinha que ter impostos, tinha que ter trabalhadores. Porém, o censo agora subiu, não era mais 1.300.000 pessoas, mas era cerca de 6 milhões no reino de Salomão. Mas para vocês terem uma ideia, tão grande que era, que eu fiquei me perguntando, Senhor, quantas pessoas sentavam na mesa desse rei? Porque você vai ler aqui na própria palavra de Deus, falando que tinha, no capítulo 10, que eram não sei quantos bois, não sei quantos carneiros, ovelhas eram matadas por dia. Simplesmente, alguns comentaristas e alguns eruditos, estudiosos da palavra de Deus, eles chegam a 3 estatísticas, Adriane. Primeiro, na mesa do rei Salomão, tinha cerca de 48.000 pessoas, porque ali era não somente a família real, a nobreza, mas também os seus generais. O segundo vai falar aproximadamente 54.000 pessoas. E o terceiro vai ser mais ousado ainda, porque ele vai aumentar, chegando ao nível de 60.000 pessoas, em todo o seu reino, que ele tinha que sustentar por dia. Tanto que, para ele alimentar essas pessoas, ou para que possa sustentar essas pessoas, aproximadamente precisava todos os dias de 30 bois, 100 ovelhas, fora as caças. O tamanho do reino, ou daquilo que Deus colocou na vida desse homem. A Bíblia diz que ele tinha mais de 40.000 cavalos e 12.000 cavaleiros. Israel nunca tinha havido tantos animais silvestres como naquela época, pavão, macaco e outros animais. Os 40.000 cavalos, não era 40.000 cavalos de qualquer forma, de qualquer porte que você vê pela rua, era 40.000 cavalos egípcios, que eram os mais caros que tinha. Aquele homem veio para cá, aquele homem, ele fez uma rota de navegação, aonde que conseguia trazer temperos, iguarias, que nenhum outro reino conseguia ter. A Bíblia diz que ele foi tão sábio, que até o Egito, que era a capital de toda a sabedoria naquela época, de estudos avançados, que a Bíblia faz questão de citar no texto, o Egito não chegava perto aquilo que Deus fez aquele homem. Ou seja, agora você vê a mão de Deus estendendo na vida de um homem, e Deus fala assim: olha, deixa eu te pegar daqui, te colocar daqui onde que você era o 10º da linha de sucessão, e te colocar lá em cima, para todo mundo ver quem você é. E a Bíblia diz agora que a rainha de Sabá veio ver com eles, muitas pessoas vieram ver com eles. Eu vou confirmar mesmo, se ele é esse inteligente, se esse é esse homem. Queridos, quando Deus quer,
Deus ele não depende de homem para fazer. Quando Deus ele quer fazer, ele não depende da vontade de A ou B, ele faz. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que aquilo que Deus fez, aquelas coisas grandes que Deus fez na vida de Salomão, percorreu os 4 cantos. Sabe por quê? Porque quando Deus ele exalta um homem, Deus ele faz favor de o testemunho dele recorrer para todo mundo saber quem foi Deus na vida dele. Não era para saber que Salomão era o tal, não era para saber que Salomão era inteligente porque ele era inteligente, não, mas era para saber que o Deus de Salomão deu aquilo dali, o Deus de Salomão fez aquilo, o Deus de Salomão estava no negócio, o Deus de Salomão que ergueu, que abençoou ele. Estou querendo dizer que quando chegar a sua e a minha vez, queridos, a notícia vai se espalhar, as pessoas vão ouvir falar do teu nome, mas eles não vão se agradar só e falar assim, não é possível que isso é verdade, deixa eu ver lá de perto, isso é verdade mesmo, não, aquele homem mais sábio, deixa eu ir lá ver se esse homem é mais sábio mesmo. Só que o interessante é quando as pessoas saírem de lá, para ver o que Deus vai fazer na tua vida, eles vão ficar mais maravilhados, sabe por quê? Porque quando eles contemplarem de perto, e não falar assim, rapaz, isso é bem maior do que eu ouvi, isso é bem maior do que eles falaram, isso é bem maior do que os boatos correm por aqui. É o que Deus faz. As pessoas chegaram diante dele e falaram assim, não tem como, os boatos, ainda que falam de você, é bem pequeno daquilo que eu vejo, aquela grandeza de Deus na tua vida. É isso que Deus faz com o homem. No capítulo 23, no capítulo 29, coloca para mim aí, fazendo um favor, no capítulo 10 de 1 Reis, 23 ao 29, e assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração, E cada um trazia o seu presente, objeto de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros, e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei em Jerusalém que houvesse prata como pedras, pratas eram como pedras, e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. 29, importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150, nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Agora coloca o versículo 21 para mim, fazendo um favor. Queridos, a grandeza desse e o poder imponente desse império, desse rei, a qual Deus ele abençoou, foi tão grande, que no versículo diz o seguinte: todas as taças que serviam ao rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas da casa do rei, do bosque do olivo. Não havia nelas pratas. Por que não havia nelas pratas? Porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Nos dias de Salomão, queridos, a prata não tinha valor, era só ouro. Você aprende aqui que a coisa foi tão maravilhosa, foi tão grande na vida deste homem, a qual Deus ele tirou lá do último e colocou lá como primeiro, que ele se tornou o melhor, o maior, o imponente. Só que o nosso maior problema, ou a problemática que como começamos a entender aqui, é que a vida do cristão, queridos, ela não só resume em ter, mas ela se resume em ser. Porque o homem tinha tudo isso, mas no capítulo 11, quando a gente não sabe lidar com o poder e com tudo aquilo que foi entregue em nossas mãos, a única coisa que nos origina é a nossa queda e a nossa ruína. No capítulo 11, começa a descrever, e Salomão, a queda de Salomão, e Salomão, por amar muitas mulheres, trouxe as mulheres, os seus deuses, e fez ídolos e postes a Deus Astarote e a Moloque. Ou seja, agora você vê a queda de um império,
condicionada àquilo que ele tinha que fazer, colocar Deus em primeiro lugar. Porque no capítulo 11, na verdade, Salomão ele começou a adorar demônios, e ele começou a adorar Astarote, começou a adorar Moloque. Moloque era um deus em que, lá no Antigo Testamento, ele sacrificava os teus filhos para esse demônio, tanto que Salomão sacrificou, alguns falam pelo fato de que ele tinha 1000 mulheres, e uma dessas mulheres, com certeza deve ter nascido filhos, e ele que levantou esse altar por alguma dessas mulheres que ele casou e fez paz. O nosso maior problema é quando a gente ouve as coisas do mundo e quer trazer para dentro da nossa casa, ouve as coisas, quer fazer união com as coisas do mundo e trazer para dentro da nossa vida. Isso é a nossa queda, a nossa ruína. E a queda dele foi que, primeiro, o reino dele, de Davi, ia ser estabelecido pela sua geração, mas não se estabeleceu, de fato, pelo que aquele homem não cumpriu o que tinha que ser cumprido, o que foi feito, ele não seguiu os caminhos de Deus. E a Bíblia fala no versículo anterior, versículo posterior, que o próprio Deus falou: olha, Salomão, por agora você não cumprir aquilo que eu falei com teu pai, não cumprir, não dar os meus mandamentos, eu rasgarei o teu reino e passarei de ti. Agora a história conta que depois de Salomão, os filhos nasceram, e depois diante da presença dos filhos, foi dividido Israel, as 12 tribos dividiram no meio, e ali começou a destruição, começou a queda do império, através de uma condicionante que não foi seguida. O que? Não colocar Deus em primeiro lugar. Porque viver a promessa, estar no centro da promessa é muito bom, queridos. Receber a promessa de Deus, estar lá no alto, é bom demais. Agora, permanecer fiel é outra coisa. Você pode começar bem, mas será que você vai terminar bem? Salomão tinha tudo, mas a vida dele agora foi, na verdade, se desviar dos caminhos de Deus e falou assim: olha, eu tenho tudo, eu tenho tudo. E ele ainda falou em Eclesiastes 2:10: olha, de tudo que os meus olhos e o meu corpo desejaram, eu não lhe neguei nada, mas tudo que os meus olhos e que minha carne queria, eu fiz. Agora ele entrou num caminho sem rumo e sem volta, um caminho que ele se desviou. Agora tudo aquilo que ele tinha, queridos, partiu de queda abaixo, porque não adianta eu ter um império, não adianta eu ter riquezas, não adianta eu ter muitas coisas, correr para ter, se eu não tenho a presença de Deus no meio da minha vida. O que adianta um homem ter todas as coisas, se não tem Deus no meio da sua vida? O mais interessante é que depois, quando ele passa tudo isso, ele fala assim: olha, tudo que eu vivi foi vaidade, ou tudo que eu vivi foi em vão. Por quê? Porque eu aprendo aqui, melhor do que ter essas coisas, é ter a presença de Deus. Melhor do que ter riquezas, melhor do que ter mulheres, melhor do que tudo isso, é ter a presença de Deus, é não se desviar do teu caminho. Então ele fala: lembra-te, jovem, do dia do teu Criador, no dias da tua mocidade, antes que venha o dia mau. O que ele está querendo dizer? O dia mau aqui, Sidene, era a velhice, passou o tempo, agora ele se arrepende de tudo que ele fez, só que ele não tinha mais força, nem idade para voltar e fazer de novo, porque o tempo, ele não volta, o tempo perdido acabou. Agora ele se lamenta, o dia mau chegou, fala: Senhor, eu desviei dos teus caminhos, tudo que eu fiz lá atrás, eu podia fazer diferente, agora o dia mau chegou. Mas ele deixa um conselho: lembra-te, enquanto você está na casa de Deus, enquanto você tem vida, lembra-te de Deus na tua vida. Não é só para jovem, não é só para adolescente, mas é para você que está ouvindo essa palavra. Ei, o que adianta eu ter todas as coisas e não ter a presença de Deus? Porque vai chegar um momento na minha vida, na minha velhice, que eu vou olhar para trás e falar: Senhor, eu podia ter feito mais para você, eu não fiz. Eu podia ter feito tanta coisa para você. Quantas vezes o Senhor falou comigo? Quantas vezes o Senhor me prometeu aquela promessa que eu ia ser um grande homem de Deus, que eu ia ser um pregador, que eu ia ser uma cantora, que o Senhor ia me levantar, que o Senhor ia me colocar em altares, que o Senhor ia fazer tanta coisa na minha vida. Mas se eu te adorasse, mas no meio desse caminho eu me desviei e eu me desliguei do Senhor. Mas Deus fala para você: ei mulher, ei homem, volta hoje. Sabe por quê? Porque a promessa ainda está de pé, porque aquele que te prometeu ainda cumpre, porque aquele que te prometeu ainda está aqui nessa noite.
Glória a Deus. Se coloca de pé comigo nessa noite. Mais que uma condicionante não cumprida, mais que uma condicionante não cumprida nesse reino, a qual foi rasgado pelo próprio Deus. Mas, peraí, mas é a promessa que Deus fez, mas a promessa que Deus fez, que dali da sua descendência não voltarão no trono. Queridos, agora vem um chamado de Jesus Cristo, chamado a raiz de Jessé, descendente de Davi, e esse aí, nunca vai sair do trono. Esse foi aquele que veio salvar a minha e a sua vida. Se por um lado, nessa condicionante, aquele homem chamado Salomão, ele se desviou dos seus caminhos, os caminhos de Deus, e preferiu ir para o caminho do pecado, seu reino foi rasgado. Temos uma condicionante, que Jesus Cristo, ele veio sentar no trono de Davi, ele tem a chave de Davi nas tuas mãos, e ele nunca vai pecar e nunca pecou, mas ele fala: ei, eu tenho a chave de Davi na mão, aquilo que fecho ninguém abre, aquilo que eu abro ninguém fecha. Ei, eu quero fazer uma oração por você profética nessa noite. Enquanto o ministério do louvor vai tocar aqui, eu sei que tem pessoas aqui que, olha, Deus fez promessas. Quantas vezes Deus usou pessoas para falar com você? Quantas vezes, mulher, quantas vezes, homem, quantas vezes, jovem, Deus usou pessoas para falar com você o que Ele vai fazer na tua vida, e muitas vezes você tem retardado aquilo que Deus quer fazer. Talvez não tenha vivido essas coisas grandes ainda, sabe por quê? Porque você tem preferido andar por outros caminhos do que viver pelo caminho de Deus. Deus manda lhe dizer: coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, que quem vai fazer as coisas na tua vida acontecer é Ele. Eu quero orar por você, eu quero que você levante as tuas mãos. Você que quer aceitar Jesus, que fala: olha, Deus me trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque eu deixei muito tempo os caminhos de Deus, eu tinha promessa, Deus me prometeu, só que por uma condicionante, eu preferi ir para o mundo, eu preferi olhar para o outro lado, e hoje eu estou longe. Deus manda lhe dizer: ei, Deus está te chamando aqui, sabe por quê? Porque ainda há tempo, não importa se o seu começo é ruim, mas o seu final não pode continuar como o seu começo. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus neste lugar? Deus te chama hoje, porque aquilo que Ele quer fazer na tua vida são coisas grandes. Talvez eu estou esquecido aqui neste lugar, ninguém nem lembra do meu nome, mas Deus, Ele lembra do seu nome, Ele te chama pelo nome. Deus, Ele lembra de você. Por mais que uma mulher esquece do teu filho, Deus não esquece de ti, porque Ele tem seu nome gravado na palma das tuas mãos. Cadê a primeira pessoa? Enquanto o ministério novo vai tocar, vai cantar, fique em espírito de oração. Glória a Deus, aleluia. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso mas a alegria
Glória a Deus. Sai do seu lugar. Deus está falando no seu coração. Ainda é tempo. Não tem problema que você começou ruim. Você não pode acabar ruim. Você não pode acabar mal. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa. Glória a Deus. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, Queridos, pode mudar. uma alma na vida da presença de Deus. A festa no céu. Porque o Evangelho está sendo pregado. E as almas estão querendo ouvir e conhecer esse Deus. O Deus que faz, um Deus que ouve, Todo-Poderoso, Senhor. Estenda as tuas mãos para cá, porque, deixa eu lhe dizer algo para concluir nessa noite. A promessa não era para ser para Adonias, era para ser para Salomão. Sabe o que eu aprendo? Que muitas pessoas podem tentar tirar aquilo que muitas vezes Deus preparou para nós, mas não vão conseguir, porque a promessa foi estabelecida para você e não para eles. Você crê nisso? Recebe nessa noite, a promessa é para você. Aquilo que Deus preparou é para a sua família, é para a sua casa, é para a sua descendência, é para os teus filhos, são para os nossos dias. Ninguém vai tirar aquilo que Deus preparou para você.
Queridos, uma salva de palmas para o Senhor essa noite. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Qual o nome da irmã? Marta. Marta, que Deus continue te abençoando, te dando força, conduzindo a sua vida em paz, aonde quer que fores, que a presença de Deus possa estar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Seja bem-vinda de volta à casa do Pai, porque é isso que Ele esperava, o seu retorno todos os dias. Deus, Ele te ama, Ele esperava você, tá? Deus te abençoe, querido. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade. Passo para... Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero te agradecer, né, por você ter se disposto a trazer a palavra. Graças a Deus nós fazemos parte de uma igreja privilegiada. Deus está levantando neste lugar pregadores, instrumentistas, ministros, homens e mulheres de Deus, e eu tenho só agradecer a Deus pelo privilégio, pela colheita que está sendo feita neste lugar, pela plantação que o Senhor estendeu as mãos e abençoou, pelas orações, não só minha, mas dos irmãos em conjunto. Nós passamos por dificuldades aqui, por falta de instrumentistas. Você não via ninguém novo para pregar, eram sempre as mesmas pessoas. E hoje Deus está levantando uma juventude com caráter, uma juventude disposta, uma juventude que está brigando para pregar a palavra do Senhor, que está se preparando para pregar a palavra do Senhor, e isso é muito importante. É uma igreja em crescimento. Quando nós vemos os jovens arregaçando as mangas para o trabalho, isso é gratificante para nós. Eu quero te agradecer e dizer que Deus continue te usando, te abençoando, te honrando, por aonde quer que você passe, Ele seja contigo, porque eu creio que você não vai ficar só aqui. Eu creio nisso, que há promessas de Deus na sua vida, e não é de hoje, você sabe disso. Que Deus te abençoe. Vamos aos avisos, né? Oração